Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de todos os anos, 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel, que chora pelos seus filhos e não pode ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. É João quem, em sua fina teologia, nos esclarece uma vez mais o mistério do Natal. Não a partir do seu Evangelho, mas hoje a partir de sua carta. Carta onde ele faz questão de dar a conhecer, para que não haja engano, de que a fé é revestida de fibras humanas. O Deus diante do qual estamos e em quem cremos é aquele que foi visto, tocado e ouvido, e é anunciado por aqueles que foram constituídos por Ele mesmo como seus amigos, qual seja os apóstolos. E todo o anúncio da igreja ao longo dos séculos não é outra coisa do que uma reminiscência deste encontro, que transformou a vida destes 12 homens desajustados e poderá também transformar a nossa. E João, na sua didática, porque o pensamento elevado é sempre muito claro quando nós somos abstratos, como lembra um dos nossos títulos literários brasileiros, o homem que fala javanês, a gente acaba se perdendo. Tem muita gente que é erudita, que tem conhecimento, mas apenas por exibição. Ronca de saber, como lembra Antônio Vieira no seu sermão de Santo Antônio aos Peixes, e, portanto, não é luz, mas holofote. Cega, não dá espaço. Uma pessoa assim não ensina, apenas exibe, ainda que tenha títulos, ainda que seja padre ou qualquer outra coisa do tipo. João não, é muito clarividente, muito lúcido e por isso simples. Ele se utiliza de imagens para nos colocar diante do mistério da encarnação. E uma imagem presente no seu Evangelho, que é ecoada na sua leitura, é a imagem da luz e das trevas. No princípio, Deus criou o céu e a terra e diz: faça-se a luz. Assim se inicia o livro do Gênesis. João, num sentido diverso, inicia o seu Evangelho dizendo: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, estava com Deus. A palavra era a luz dos homens, luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Veio para os que eram seus, mas os seus não a acolheram. Então, ele relê o livro do Gênesis a partir do encontro do Cristo, que é luz do mundo. É luz do mundo. A luz, então, entendida nas escrituras veterotestamentárias como um elemento primordial, como uma expressão da glória do Criador, como uma sinalização da ordem, porque a luz nos ajuda a ordenar. Experimente estar em casa sem luz. A gente não consegue achar muito bem as coisas, distinguir as cores, acaba tropeçando nas coisas. Por isso ela é o elemento primordial, o sinal de um Deus que não gosta do caos, que deseja a ordem que deve ser entendida não como asepsia, porque quando a gente quer ter tudo muito ordenadinho, a gente acaba adoecendo o nosso casamento e os nossos filhos, mas entendida como esse compromisso de que os opostos não se confundam. O ser é e não pode não ser. Lembra Aristóteles, não há um terceiro. Ou as coisas são ou não são. Ou somos de Cristo ou estamos contra Ele.
Ou nos deixamos guiar pelos princípios do Evangelho, ou estaremos no anti-reino. Então é por isso que João deixa claro que se nós caminhamos na luz, não podemos ter um compromisso com as trevas. E o grande símbolo, o grande indício das trevas no Evangelho de João é o ódio. É o ódio. Quem ama seu irmão está na luz, lembra João. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai. Porque a grande força transformadora da luz, a luz trazida pelo mistério pascal de Jesus Cristo, e que é este próprio mistério pascal, é a reconciliação. Então, caminhávamos nas trevas por conta do pecado. Na medida em que o Cristo vem, brilha uma grande luz na noite. Traduzindo o momento do Natal, lembra Marcelo na peça Hamlet, que o Natal é aquele tempo onde a ave mais bonita, qual seja o galo que anuncia o dia, canta a noite inteira. Então a luz brilha nas trevas no Natal. Então nos reconciliamos com Deus e também nos reconciliamos uns com os outros, de modo que um indício, se passamos da morte à vida, se somos discípulos de Jesus Cristo, essa gente cultiva reconciliação, amor, generosidade dentro de nós, ou estamos o tempo todo em rixa, em disputa e em avareza? Porque quem odeia o seu irmão caminha nas trevas, está nas trevas e não sabe para onde vai. A luz veio para os que eram seus e os seus não a acolheram. João vai tecendo seu evangelho e suas cartas neste diálogo de vida e de morte, em que o pecado é simbolizado pela noite, pela ignorância, pela malícia e pela mentira. Noite, ignorância, malícia, mentira são correlatos semânticos que vão retornando nos escritos joaninos para dizer de alguém que não se abriu ao encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, nós vemos trevas profundas. Os magos, sábios do Oriente, vão até Herodes no meio da noite. Quando se aproximam do palácio de Herodes, a estrela deixa de brilhar, porque não pode haver compromisso entre Cristo, que é um rei segundo a verdade e segundo a justiça, e os reinos deste mundo, que têm os seus conchavos e a sua hipocrisia. Basicamente, a história dos reinos deste mundo, os de ontem e de hoje, é de abuso, de exploração e de exclusão. Não pode brilhar uma estrela neste lugar. Aproximam-se de Herodes, na sua inocência, Herodes tenta os enganar e tem como cúmplices os próprios sacerdotes e escribas, que deveriam ser aqueles que, mediante o seu conhecimento, se aproximariam de Deus. E, ao contrário, são cegos pela própria soberba. Voltando mais uma vez ao sermão de Padre Antônio Vieira, sermão de Santo Antônio aos Peixes, ele diz: há duas coisas que fazem os homens blasonar como porcos. E ele dizia: o saber e o poder. Caifás blasonava de saber, Pilatos blasonava de poder, Herodes blasonava de poder. Portanto, estejamos atentos, não estejamos distraídos, que nada sequestre a nossa sensibilidade. O desejo de muito saber termina nos ensurdecendo. O desejo de muito poder nos termina devorando a nós. Voltemos ao sermão do Padre Antônio Vieira, nosso grande português. Quem quer mais do que lhe convém, acaba perdendo o que quer e o que tem. Quem pode andar e quer voar, há tempo em que não andará e nem voará. Pois bem, Herodes é um paradigma de um homem devorado pelas próprias ganâncias, um homem que vive de suspeita doentia, que blasona de poder. Quem está no poder geralmente não tem amigos, mas bajuladores ou cúmplices. Essa é uma sina do poder, que atrai o pior e corrompe os melhores. Quando nós adquirimos um cargo de poder, seja um grande poder ou um pequeno poder, fica cada vez mais difícil
de saber que nós temos amigos de verdade, porque ou nós temos bajuladores, ou nós temos pessoas que estão em disputa, querendo adquirir o nosso lugar, e por isso se submetem durante um momento à cumplicidade. Fica difícil discernir a verdade quando nós estamos com poder, porque a gente mente. A gente mente quando quer estar associado a pessoas que vão dizer aquilo que... pessoas que vão nos dar aquilo que a gente deseja, na medida em que nós dissermos a ela o que elas querem escutar. Kant, num dos seus escritos, ele que sempre teve um olhar muito interessante sobre a moral, sobre a ética, diz que faz parte, inevitavelmente, da essência do poder, o abuso. Então, toda vez que nós estamos exercendo um cargo de poder, a gente tem que estar aberto a uma solidão profunda e, às vezes, terá discernimentos que irão ferir outras pessoas. O que é importante é não se deixar deslumbrar e não se deixar enredar e não se deixar perder nas escolhas difíceis, na solidão inevitável do poder. Aqui, fazendo uma brincadeira, como disse, que o animal mais belo das Escrituras é o galo, porque a Escritura está o tempo todo elogiando o galo, não é? Sobretudo porque é ele que denuncia, entre aspas, a traição de Pedro. A raposa não é um bicho bem visto na Escritura. E Jesus, quando tem que xingar Herodes, xinga Herodes de raposa. Não Herodes Antipas, o pai, mas o filho, que era como o pai, não é? Porque na Escritura, aqui com todo respeito aos cruzeirenses, a raposa é um animal tonto, porque ela come uvas verdes, né? Quando se entra na parreira de uva, a raposa está comendo uvas verdes, que são uvas amargas, que ainda não amadureceram. Então Herodes é símbolo disso, uma pessoa tola, que se deixa devorar pela própria ganância, que vive em suspeita doentia, que justamente porque tem a ilusão de muito saber, acaba sendo arrastado pelas próprias sensibilidades, porque nenhuma pessoa é mais tonta do que aquela que acha que sabe de tudo e que acha que todo mundo é retardado. Termina ela mesma sendo enredada nas próprias ilusões. Nós lancemos mão, para entender a beleza deste texto, daquilo que está na sabedoria oriental. O budismo, quando diz que há 3 males, 3 trevas a que poderemos estar submetidos. E não fiquem escandalizados por eu citar um sutra budista, porque lembra Teilhard de Chardin, tudo que sobe converge. Se é sabedoria, não importa da boca de quem venha. Então, o budismo diz que há 3 males a que nós, como humanos, temos que tomar cuidado. São 3 trevas: a ganância, a raiva e a ignorância. Então, estamos num estado de trevas profundas quando nos deixamos levar pela ganância, porque vamos sendo devorados por nós mesmos, e a ganância é um buraco sem fundo. A ambição é uma coisa muito boa, querer crescer, se desenvolver, conquistar cada vez mais. Viemos a esse mundo para conquistar, fazer amigos e influenciar pessoas, comprar livros de autoajuda de quem tem que comprar livros para ensinar como vencer na vida, talvez não tendo vencido assim, não é? Então, compramos, é isso mesmo, a gente tem que se iludir, temos que gastar o dinheiro com alguma coisa. Então a busca, a conquista, a ambição é uma coisa boa, a avareza e a ganância não são. É um buraco sem fundo. A raiva também não é uma coisa boa, porque a raiva significa, recorrendo a mais um sutra oriental, tomar um copo de veneno na ilusão de que o outro morra. A pessoa não está nem aí para aquilo que te fez, e inclusive, às vezes, fez para te ofender, porque quem te irrita te conhece e te domina. Então, é uma treva profunda. E também a ignorância. E a ignorância, não raro, é uma escolha. Tem gente que escolhe ser tapado e burro, não quer aprender, não quer ver sobre uma outra perspectiva. 2 faces a gente não pode ter nunca, porque isso é enganação e patifaria. Mas nós recebemos um par de olhos e um pescoço. Portanto, temos que ver sempre sobre outra perspectiva e permitir que a cabeça gire. Olhar segundo uma outra maneira, dilatar a nossa capacidade de compreensão, ver de um outro modo, ver segundo uma outra maneira.
Por isso, 3 tevas, diz o Sutra budista, e que vem ao encontro daquilo que João está dizendo, a ganância, a raiva e a ignorância, e também o Evangelho de Mateus. Quero, por fim, aqui fazer uma menção ao versículo 18, que é aquele que encerra o Evangelho de hoje. Porque Mateus vai fazendo uma reminiscência de trechos do Antigo Testamento, desde o início, desde o livro do Gênesis até as profecias, e aqui ele introduz Raquel. Raquel é a matriarca amada por Jacó. Jacó, que era enganador, foi enganado pelo sogro e demora a poder realizar o seu amor por essa matriarca. E é então de Raquel, que é a esposa de Jacó, é deste útero que surge a nação israelita. Portanto, ela é uma das matriarcas toda especial e era estéril. Ela tem dificuldade de ter filhos. O primeiro é José, depois vem Benjamim, e neste parto ela acaba morrendo por conta de complicações causadas por dar à luz a esse nascituro, e ela vai então sendo paradigma, em primeiro lugar, da fidelidade de Deus, que abre o útero seco das matriarcas e deste constante risco da nação israelita de deixar de existir. Isso foi muito presente no Antigo Testamento. Vemos a escravidão no Egito, vemos o exílio da Babilônia, antes os assírios, vemos o risco da Segunda Guerra Mundial, vemos ainda hoje o que está acontecendo lá em Israel e na Palestina. E não quero aqui arbitrar sobre quem tem razão ou não, estou dizendo que o povo judeu, a nação israelita, está continuamente sob o risco de deixar de existir. E cada vez que isto acontece, se lê as Escrituras na dor de Raquel, que esteve à mercê de não dar à luz um descendente, através do qual Deus renovaria a sua promessa de uma fertilidade concedida à descendência de Abraão. Toda vez que isto acontece, o texto volta a este lugar da dor, de não poder conceber, da angústia feminina, deste parto que é de cada mulher que dá à luz, mas que também é da história de Israel e também da nossa. Estamos continuamente tendo que partejar, nos refazer de nossas dores, e o parto é num instante mesmo morte. Um parto tem dor, tem angústia, tem sangue, tem risco, e nesse exato momento em que tem dor, angústia, sangue e risco, tem consolo, tem vida, tem superação, tem alegria. Então Raquel é o símbolo disso, e chama a atenção que o Cristo, esta é a dinâmica do Evangelho de Mateus, está recriando em si as dores e as causas, em primeiro lugar de Israel, mas também de toda a humanidade. Por que se introduz logo nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus esse trecho que acabamos de ler? Porque Mateus quer fazer notar que se Jesus é Deus conosco, Deus não está de brincadeira na sua solidariedade às nossas dores, às nossas angústias, aos nossos partos e ao nosso risco de vida. Então, se é Deus conosco, irá recriar em si as dores do seu primogênito, Israel. Se é Deus conosco, se envolve com as nossas causas, está envolvido com as causas do inocente. Sua Santidade o Dalai Lama assim diz: amar é envolver-se com as causas. Deus nos ama envolvendo-se com as nossas causas. E aqui quero destacar algo que certamente será polêmico, mas isso é problema seu. Aqui no Brasil, esse debate sobre os nascituros acaba se tornando um palco para ideologias, para ingenuidades, e nos coloca à mercê desse ou daquele partido. Quero situar assim: a Igreja, desde o início, basta ler a Didaché ou a carta a Diogneto, textos da primeira hora da fé cristã, abomina a interrupção de vidas humanas. Se é uma vida humana, no primeiro segundo, tem uma dignidade inviolável. Não é direito deste ou daquele, seja da mãe, porque é uma vida. E a vida tem um valor em si mesmo, porque a vida é o direito de todos os direitos. Anterior, inclusive, à própria Constituição, que é a lei da nação. Portanto, ninguém tem o direito de, sob qualquer pretexto, interromper uma vida.
Agora, evidentemente, sejamos sensíveis às dores das mães. Evidentemente, entendamos que este debate sobre o aborto envolve uma série de coisas que não pode ser resolvida com uma canetada ou com uma aspiração ideológica de quem tem todo o argumento para lidar sobre a vida da vizinha e que quer ser guardião do útero alheio, mas que não entende a dor de um parto, a dor de um estupro. Portanto, sejamos um pouco racionais neste debate com relação ao aborto, sem abrirmos mãos dos nossos princípios irrenunciáveis, também levemos em consideração as questões por detrás, levemos em consideração as dores, levemos em consideração o que significa ser mulher neste Brasil, onde ainda há tanta violência doméstica, neste Brasil, neste mundo, né? Onde as mulheres ainda são enxergadas em muitos lugares como homens deformados. Era assim que os gregos associavam as mulheres, né, como uma espécie de homem que nasceu com um defeito, né? Um homem sem falo, poderíamos dizer, na perspectiva psicanalítica. Então, não nos deixemos enredar. Em primeiro, não abrindo mão dos nossos princípios, entendendo o valor irrenunciável da vida e entendendo que cada assassinato de um inocente é um pecado que clama aos céus. E em segundo, estando aberto a entender a complexidade das questões, não nos deixando levar por gente que diz que é a favor da vida, mas tem 2 esposas, é hipócrita e rouba do mesmo jeito. E aqui quero terminar, porque um dos problemas do nosso debate político no Brasil é que a gente vai se deixando levar por ingenuidades e por burrice, desconsiderando que a história, a filosofia, a política e o direito são um campo extremamente complexo, porque a mesma linha direita que hoje diz ser contrária a esta ou aquela pauta é aquela que foi contrária à libertação dos úteros das mães escravas durante o período da escravidão. Não nos esqueçamos, a gente que fica dizendo que tem que tomar cuidado para um poder não invadir as competências uns dos outros, que o que decretou na Suprema Corte dos Estados Unidos e que também aconteceu na África do Sul, que homens negros, que crianças negras tinham a mesma dignidade de crianças brancas, não foi o Congresso, que geralmente fica em letargia e entra em recesso muito rápido, mas foi o protagonismo da Suprema Corte. Por isso, pelo amor de Deus, não vamos nos deixar levar pelas tolices da esquerda ou da direita. Sejamos diretos. Nosso compromisso não é com este ou com aquele partido, com esta ou com aquela ideologia, que cedo ou tarde caduca e que são hipócritas. Nosso compromisso é com Jesus Cristo. Nosso compromisso é com a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. A nossa